Gostaria de começar fazendo uma pergunta para os irmãos. Alguém sabe quando é a volta de Jesus? Gostaria de saber? Pois nessa noite nós vamos tentar descobrir quando será a volta dele, amém? Quem é bom de matemática aí? Tem alguém bom de matemática aí? Pois nós hoje vamos fazer contas. E hoje nós vamos aprender. Eu era do ministério quando tinha uma palavra assim, né? O líder lá, ele falava: tal dia vai ter uma palavra redicionada, traga caneta, papel para anotar e tudo, né? Mas eu creio que nós somos capazes de anotar no coração, na mente, e guardar a palavra de hoje, amém? Compartilhe também esta palavra após finalizada. Quero convidar todos, vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, abrindo a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Irmãos, desde quando a gente conhece por cristão, conhece por vida, a gente sempre ouve falar da vinda de Jesus. Muitos profetas, pastores famosos já falaram da vida, da volta de Jesus, e todos falharam, amém? Para nossa glória e misericórdia, porque nós estamos aqui ainda se esforçando a se consertar, amém? E não faz muito tempo que diziam que ele ia vir no ano 2000, passou, nós já estamos em 2025. Falaram que ele ia vir em 1943, uma igreja famosa que tem aí, né, um pastor dela lá nos Estados Unidos. Ela criou-se aqui, mas foi um pastor lá nos Estados Unidos, né, da Universal. Disseram que ele ia vir em 1936, não veio. Depois mudaram para 2043, também não veio. Depois mudaram para 2070 e, se não me engano, 4 foi 3, também não veio. E nós vamos fazer conta hoje. Quem sabe ele está batendo na porta e nós ainda não estamos preparados, hein? Quem sabe ele já está chegando aí, viu, irmão? E tem um monte de gente ainda brincando de ser crente. Tem um monte aí por todo canto ainda brincando de ser crente. E quem sabe se ele já está aí, ó, batendo na porta. Vamos descobrir hoje? Na palavra de Deus? Amém? Quem quer descobrir, diga amém. Amém. Então, convido você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 3 em diante. Mateus capítulo 24, versículo 23 em diante. Quem tiver dificuldade, é só pedir ajuda. A palavra do Senhor diz: Jesus estava sentado no monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele em particular e pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: tenha cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reinos contra reinos, haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão vocês. Serão odiados por todas as nações
por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Deixa marcadinho nessa passagem e vamos orar para que Deus nos dê o entendimento. Cordeiro de poder e de glória, Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos deste, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por esta palavra, Senhor. Estamos aqui para aprender, meu Pai. Por isso que necessitamos, meu Pai, do Teu Espírito, Senhor. Nos dá, meu Pai, o Teu Espírito. Tira todo o nosso eu, toda a nossa carne, meu Pai. Que somente a Tua palavra seja ministrada nesta noite. E toda dificuldade, todo o mal, que seja repreendido em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Podeis se assentar, e quem puder, as palmas para o Senhor Jesus. Irmãos, acabamos de ler a palavra do Senhor. Vocês ouviram ou leram alguma data? Mas falou de quê? Dos princípios. E que nós íamos saber através de quê? Dos acontecimentos. Nações contra nações. Guerras contra guerra. Está havendo alguma guerra por aí? Está se levantando alguma nação contra nação por aí? Está tendo fome por aí? Então, está próximo a volta dele. Mas pastor, o senhor disse que nós ia saber a data. Nós vamos ainda fazer contas. Nós vamos sair daqui, cada um que está aqui hoje vai saber a volta de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Porque se o Senhor me revelou, Ele não revelou para deixar comigo. Você que está assistindo, você que está aqui, vai saber em nome do Senhor Jesus. Vai ter a noção de quando vai ser esse dia. E eu creio que você há de sair daqui preocupado com os seus filhos, com os seus netos, os futuros netos. Amém? Porque está próximo. Mas vamos aqui, ó. Detalhe por detalhe, o Senhor há de nos explicar nesta noite. Amém? Veja bem, versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele, em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Jesus disse. Por que Jesus não deu uma data? Por que Jesus já não foi falando para os discípulos: vai ser tal ano, tal dia? Porque Ele mesmo diz que somente o Pai sabe. Amém? Mas quem é o Pai? Deus Pai Todo-Poderoso. De quem vem o Espírito? Quem usa o Espírito? Somos nós, os apóstolos, que usaram, os profetas que foram usados, e eu espero também estar sendo usado pelo Espírito, como usa todos os pregadores da verdade. Amém? E o Senhor tem nos revelado como revelou a Daniel. Hoje nós vamos ler muito, irmão. Vamos fazer contas muito. Amém? Veja bem, ó. Até agora ele não deu uma data. Amém? Mas olha o que diz aqui, ó. Versículo 4, ó. E Jesus respondeu: tenha cuidado para que ninguém os engane. Por quê?
muitos falsos profetas, muitos enganadores em todos os lugares do mundo, muitos enganadores que estão pensando somente no dinheiro, abre igreja para ganhar dinheiro. Outro dia, falando com um senhor, ele disse, ele olhou para o carro que eu tinha, aquele carro que eu tinha antes, né? E ele disse, eu acho que eu vou abrir uma igreja, está dando dinheiro. E muitos estão fazendo isso, abrindo igreja porque dá dinheiro. Porém, aonde? Porque foi com dificuldade para pagar o mês aqui. Paguei hoje, atrasado, com muita dificuldade. Vinha se mantendo ótimo, mas desde que aumentou 200 a mais, que tem sido uma luta. Amém? A gente parece que não encaixou dentro desses 200 a mais, amém? Mas Deus há de uma hora estabilizar tudo. Mas eu sei, eu acho que é porque desta vez eu paguei a água antes de pagar o aluguel. Aí aumentou. Talvez já vai se encaixar em nome de Jesus. Não ficamos preocupados, a palavra é outra. Amém? Mas há muitos enganadores, irmãos. Há muitos que estão liberando o pecado para que não perca as ovelhas, mas não é preocupado com as ovelhas, é preocupado com o dinheiro que elas dão. Então, se você bebe, vamos supor, você bebe, não vai falar jamais da bebida para você não sair e perder o dinheiro. Se você fuma, jamais vai falar do cigarro para que você não saia e não perder aquele dinheiro que você dá. Então está cheio de muitos enganadores, mudando a palavra, fazendo com que as pessoas aceitem a estar na igreja da maneira que ela queira, pintando o cabelo, usando brinco, transformando-se totalmente. Outro dia eu vi no Facebook uma pessoa que eu fiquei quase sem conhecê-la, da transformação que foi, e é por causa do seu líder. Por causa do seu líder que abriu as portas, infelizmente. E ele vai pagar, e a todos que acompanhar ele. Amém? E olha o que diz a palavra do Senhor, versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muito. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fique atento e não se assuste, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Amém? Então, estas guerras que estão acontecendo, Rússia, Ucrânia, todas essas coisas aí, são apenas os princípios das dores. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Então, se alguém disser, venha para a igreja, vamos para tal lugar, ainda não é o fim. O que nós precisamos é nos consertar, é deixar o pecado enquanto antes, porque se um de nós morrermos no pecado, Jesus já veio para nós. Vamos supor, se eu estou no adultério e eu morro, em seguida, Jesus já veio para mim. Amém? Então ele vem quando aquela pessoa ela já morre, mas porém vai ter aquela data que ele vai vir para todos e vai julgar a todos, como nós já lemos lá em Apocalipse, vivos, mortos, todos vão passar pelo tribunal de Cristo. Amém? Vamos aqui na palavra. Amém? Veja bem, versículo 8. Porém, todas essas coisas são os princípios das dores. Quantas pessoas estão sofrendo agora com essas guerras? Quantas crianças morrendo de fome lá na faixa de Gaza? Pessoas que não vão ver mais os seus parentes porque foram mortos. Estão falando em eles liberar os vivos e os corpos dos mortos. Você acha que é alegria uma pessoa receber uma pessoa morta? Não. Está aqui, isto é o que está na sua Bíblia. É o princípio das dores. Então ainda vai vir coisas piores.
vai vir muito coisas piores ainda. Amém? Versículo 9: vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os maltratarão vocês. Serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Está acontecendo ou não está? Hoje eu fiquei assustado ao assistir o jornal do meio-dia. Vários assassinatos, e todas mulheres. Uma jovem de 17 anos saindo do trabalho, não voltou mais para casa. Uma mulher a qual casada com um homem que já tinha matado uma esposa e mata a segunda. E como que ele estava solto? Irmão, se eu pudesse ver essa autoridade, a pessoa que matou, ela teria que ficar presa até morrer. Pastor, sim. A pessoa que ela matou, ela vai voltar para a família? Vai? Não vai. E por que ele vai voltar depois de 18 anos? Por que depois de... Antes, se tiver um bom comportamento, que neste homem voltou por 6 anos para a rua para matar a segunda. Então, se a pessoa matou, tanto faz ser mulher como homem, se fosse eu, uma autoridade que tivesse o poder de dizer, vai ficar então encarcerado até o fim também, porque aquela pessoa que matou não vai mais voltar. Por que ele vai voltar? Por que ele vai curtir a vida? Por que ele vai beber? Por que ele vai para as festas? Por que ele vai curtir? Ainda bem que eu não chego lá. Amém? Irmãos, eu quero pedir a vocês agora, deixa marcadinho nessa passagem agora, amém? Aqui onde nós estamos, e vamos lá em Daniel, que agora nós vamos começar a fazer conta. Agora que você vai entender que ele está próximo. Aqui nós acabamos de ler que todas essas coisas são o quê? O princípio das dores. E se é o princípio, quando a mulher está grávida, está para ter um neném, o que é que ela sente? Cosquinha? Ela sente dores. Quanto mais está próximo, mais dores. É assim ou não é, mulheres? Né? Quando está perto, sente dores. Amém? E essas coisas que estão acontecendo no mundo, a palavra do Senhor diz que é o quê? O princípio das dores. Então, se é o princípio das dores, está perto de acontecer. E agora nós vamos descobrir a data. Pastor, sabe o que está falando? Sim, porque Deus me revelou. Amém? Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Amém? Você vai saber que existe um tempo determinado por Deus. Mas Deus nem deixa todo mundo ver essa passagem e entendê-la ela. Mas se Deus me revelou, é para que todos nós entendemos, amém? Não somente os que estão aqui presentes, como os que estão também assistindo, que vão assistir. Agora nós vamos começar a fazer conta. Agora nós vamos entender que tem uma data para o Senhor voltar. E que nós devemos mudar o nosso comportamento, ajudar a família a se transformar, né? Eu ia dizer algo aqui para você trazer pela orelha, né? Mas não, traga pelo joelho no chão, abrindo consagração, orando, para que os seus parentes, a qual você diz que ama, ele se converta, porque o Senhor está próximo. Olha, Daniel, todos encontraram? Eu até deixei marcadinho aqui. Daniel, amém? Livro de Daniel, todos encontraram? Capítulo 8, versículo 13 em diante. Amém? Deixa marcadinho, você que tem Bíblia, deixa marcadinho para você ler em casa. Talvez hoje você não esteja ali na espiritualidade de Deus, você vai um dia pedir a Deus todo ali no entendimento, e Deus vai te mostrar. Mas vai mostrar hoje mesmo, amém? Veja bem. Daniel capítulo 8, amém? Daniel capítulo 8, versículo 13. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz,
Depois ouvi um santo que falava, e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário, suprimindo e da transgressão da desoladora? Até quando o santuário ou o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Até quando? Aí tá, aqui era uma pergunta, né? O anjo falando com Daniel e falando: até quando que a gente vai sofrer? Até quando que o santuário vai ser blasfemado? Até quando que as coisas vão continuar ruins desta maneira? Aí veja a resposta. Veja a resposta. Hein? Versículo 14. Todos estão acompanhando? Versículo 14. Você que está assistindo também pode acompanhar na sua Bíblia. Amém? Ó, versículo 14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Agora vocês viram a data, não viram? Está na sua Bíblia que tem uma data? Está ou não está? Então bate palma para o Senhor Jesus. Talvez você esteja abismado. Rapaz, mas existe uma data? Que foi que Jesus disse? Que o santuário ser purificado? E aqui, em 2.300 tardes. Se tem tarde, tem manhã. E se tem manhã, é porque teve um dia. Lembra de Gênesis? Como é que o Senhor diz? Amanhã chegou tarde, aí Deus abençoou aquilo que tudo foi feito. No outro dia, amanheceu o dia. Então, naquele tempo falava tarde ou manhã, e o meio à noite. Então, é 2.300 dias. Nós estamos em que ano? 2025. Quanto tempo falta? Quem é bom de matemática? Eu disse que vocês iam ter que entrar na matemática? A irmã é boa de matemática, hein? Vai arranjar emprego novo. Falta quanto? 275 dias, anos, para o Senhor voltar. Eu não vou estar aqui, vocês também não. Mas o que vocês vão fazer? Preparar para os seus filhos, para os seus netos? Se o seu filho hoje não for convertido, a sua filha não for ser convertida, quem vai pregar a palavra quando estiver mais próximo? Aqui vai ter mãe de jovem que vai ser os pregadores da época. Aqui tem pai que vai ser os pregadores da época que vai vir. Mas e se essas pessoas não se converter? Não for criada na casa do Senhor? Vocês, irmão, vocês encontraram a data? Deus me revelou. Pastor, mas não está muito clara não. Está falando aqui de 2.300 tarde e manhã. Sim, para ter manhã teve o quê? Tardes, para ter tarde teve manhã. E no meio teve a noite ou não? Ou se da tarde já passou para amanhã? Não tem como, tem que ter a noite no meio. Amém? Então é 2.300 dias. E sabe por que eles erraram? Até hoje os pregadores erraram. Porque muitos, como uma igreja que eu já falei aqui, né? Que ela se dividiu há mais de 70 anos. Ela se dividiu em duas, porque o pregador disse que Jesus ia vir. E ele estava contando da data que aqui foi revelada. As pessoas, os estudiosos, eles investigam e pesquisam quando que Daniel veio essa revelação para ele. Teria que contar de quando veio a revelação? Não. O calendário é do tempo de Daniel. O calendário que nós vivemos é no tempo de Jesus.
tudo que nós vemos é de Jesus para cá ou antes de Jesus. Quando diz tantos anos antes de Jesus ou tantos anos depois de Jesus. Então a contagem do calendário do ser humano em todo o país tem que ser a partir de Jesus. Amém? Que creia ou que não, tem que ser de Jesus para cá. E se de Jesus para cá nós estamos com 2025 anos para 2300, fica faltando quanto? A irmã fez as contas aí. 275 anos falta. Será se é isso mesmo? Já estão satisfeitos? Ou querem mais alguma coisa a mais? Vamos mais, vamos. Eu gosto demais. Irmão, eu adoro a palavra de Deus. Ó, continua. Ó, amém? Nós vamos ler o versículo 14 para nós entrarmos no 15. Para que você entenda de que Jesus está falando nesta noite. Se não é do tempo da volta dele. Irmão, só um instante. Tudo que Daniel profetizou aconteceu. Jesus, o Espírito Santo revelou para ele que o povo ia ficar preso por 70 anos. Israel ia ficar preso por 70 anos. Aconteceu. No capítulo 7, antes desse versículo que nós acabamos de ler, Deus revelou, o Espírito Santo revelou a ele que uma nação grande ia se dividir em quatro chifres. E um dos chifres maior ia ser maior do que os outros 3 chifres. A Grécia dividiu em 4. Rússia, que é a maior, e depois a Ucrânia e os outros. Tudo que ele falou aconteceu e muitas coisas vão acontecer. Será que a vinda de Jesus também não vai acontecer? Vai. Se ele profetizou, se tudo que ele profetizou aconteceu, então o que ele está profetizando aqui também vai acontecer. E todos sabem, Jesus vai voltar. Porém, nem todo mundo foi revelado quando será. Porque quem sabe é só o Pai. Mas o Espírito Santo não está com o Pai. O Espírito Santo revelou para Daniel, que está aqui, e revelou para nós. Eu já tinha lido esse livro de Daniel, eu não sei quantas vezes, e nunca foi me revelado. Talvez alguém aqui já leu. Quem já leu o livro de Daniel? Ninguém? Irmão? Irmã? Já tinha sido revelado para você? Já? Mas hoje você viu aqui. Está vendo? Está acompanhando aí, irmão? Está acompanhando? Amém? Veja bem. Agora nós vamos ter a certeza do que Deus está falando, amém? Veja bem, ó. 14, vamos entrar no 15, amém, irmão? Só. Ele me diz, até 2300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Deus está me revelando que tem Bíblia que está escrito dia. E já não está escrito como a minha aqui, antigo aqui, que está falando tarde e dia, tarde e manhã. Tem algumas Bíblias que já está sendo escrita, que está escrito 2300 dias. Amém? Mas aqui a gente sabe que se teve tarde, teve manhã. Se teve manhã, porque já teve uma noite. Amém? Versículo 15. Todos estão acompanhando? Versículo 15. Amém? Ó, veja bem, ó. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha aparência de homem, e ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Ulai, e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a este homem. Está vendo? O Espírito Santo manda o anjo Gabriel a explicar a visão a Daniel do que ele estava vendo e do que foi revelado a ele sobre os 2300 dias. Amém?
E olha a revelação. Veja bem, versículo 17. Todos estão acompanhando? Amém? Versículo 17, ó. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim. Está na sua Bíblia? Como? Fim? Bate palma para o Senhor Jesus. Está na sua Bíblia ou não está? Está na nossa Bíblia ou não está? Esta visão, ela se refere ao quê? Aos fins dos tempos. E quantos tempos falta? E quantos tempos foi revelada? 2300 dias. Se refere ao quê, irmãos? Mesmo que está na sua Bíblia? Irmão, alguém aqui com a Bíblia diferente da minha? Lê aqui. Irmão Manuel, lê aqui. Eu acho que a sua é diferente da minha. Lê aqui. O que nós lemos por último. Versículo 17. E veio perto de onde eu estava. E vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. No fim do tempo. Não é no começo. É o fim dos tempos. Que nem o da irmã ali falou também, que essa revelação significa o fim dos tempos. Então, quando as pessoas dizem, Jesus está voltando, agora você diz, ah sim, eu sei, está próximo, falta tantos, 200 e poucos. Se prepare, prepara a sua família, prepara os seus filhos, senão não vai dar tempo. Amém? Agora nós sabemos que tem um tempo para ele voltar. Amém? Ainda tem alguma dúvida? Tem? Então vamos continuar lendo. Eita Deus maravilhoso. Agora sim você vai tirar todas as dúvidas. Olha o que está escrito no versículo 18. Amém? Versículo 18, ó. Amém? Vamos ler? Amém? Ó. Ele ainda falava comigo quando caí sem sentido, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé e disse: eis que vou e me contar o que há de acontecer nos últimos tempos da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Está vendo? Não está aí? Esta visão significa ao fim dos tempos. Deu para entender? Deu para saber que existe um tempo? Amém? Todos estão compreendendo, irmãos? Nós precisamos ler de novo do início? A gente lê. Amém? Deu para entender que tem um tempo para o Senhor voltar? Ele vai voltar. Ele vai voltar. E se nós não estivermos preparados, e se hoje ele voltar para um de nós já perdemos a oportunidade. Amém? Porque não entra no céu nada impuro, nada que esteja no pecado, como o hino que nós louvamos, o 422. No céu não entra pecado. Amém? E tem uma data para o Senhor voltar. Está na minha Bíblia, está na sua. Sim ou não? Agora deu para entender? Deu para descobrir? Amém? 2300 dias. Nós estamos em 2000 e falta 275 dias. Talvez nem os 70, talvez não, nem os 70 eu viva. Mas os meus netos, se eu não deixar um caminho preparado para ele, se eu não deixar uma palavra, se nós não deixarmos uma palavra,
Irmãos, Deus me revelou de uma criança que congrega conosco. Amém? Que ele vai ser um grande pregador. Talvez ele seja o princípio, talvez ele seja até também pai de mais outro pregador, que já para preparar o caminho, como João preparou o caminho do Senhor. E nós hoje aqui estamos preparando o caminho do Senhor. Como Deus levantou o irmão Manuel para pregar a palavra, e muitos vão ser levantados para pregar o evangelho da salvação. Porque vocês, mas falta 200 e tantos dias. Se você não estiver preparado, se você não deixar os seus parentes preparados, eles vão perecer. Não vai ter pregadores para pregar sobre a vida de Cristo. Já está escasso. Quase não está tendo mais pregadores. As igrejas que eram da verdade estão todas abrindo as portas, pregando mais o que nós lemos lá em Mateus. Enganadores, querendo pregar somente dinheiro. Falando em Mateus, volta lá para nós finalizarmos, amém? Volta em Mateus. Mateus, versículo 10. A gente finalizou com o versículo 9, né? Mateus capítulo 24, versículo 9. A gente finalizou com o versículo 9. Agora vamos ler o versículo 10 em diante. Mateus capítulo 24, versículo 10. Irmãos, existe uma data ou não existe? Deus revelou a Daniel que se referia àquelas coisas todas ao final dos tempos. 2300 dias. Amém? E por que muitos erraram? Eu estava pesquisando, irmão, vários pastores e várias igrejas por o mundo afora, eles erraram. Por quê? Porque eu até encontrei um que contava pelo calendário dos Maia. Eu encontrei, viu? Tinha um que contou, que estava contando pelos calendários dos Maias. Aí eu disse, como nós não vivemos mais essa civilização? Jesus não veio com os Maia, ele veio com o povo de Israel. Jesus veio com o seu povo que está hoje. Nós não podemos contar do tempo da civilização Maia. Temos que contar do tempo de Jesus para cá. Não é assim o nosso calendário? O calendário que você tem aí das lojas é de Jesus para cá. Então muitos também estudaram para ver que tempo que foi que Daniel escreveu. E muitos erraram. Porque no tempo de Daniel escreveu, já aconteceu. E por isso que muitos erraram. Amém? Mas se você contar do tempo de Jesus para cá, falta 270 e poucos anos. Amém? Olha aqui o que diz a palavra, ó. Versículo 10, amém? Ó. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Está vendo? Não já está acontecendo? E aqui nós lemos no versículo 8, que é o quê? Princípio das dores. Então, se é o princípio das dores e está tendo agora um monte de profetas, de falsos profetas se levantando a cada dia, então realmente está chegando o fim e falta só apenas 200 e pouco. Amém? Então, veja bem, para nós finalizarmos. Versículo 12. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriaria de quase todos. Quase todos estão sem amor. Como nós já falamos, muitos matando por nada, por celular, por calçado. Irmão, estão matando, olha para o seu calçado, se for de marca, te rouba e mata. Outro dia mataram um ciclista por causa do celular dele. Não levaram nem a bicicleta que era cara, pegaram o celular. O ciclista andando, pegou o celular, matou e o cara nem reagiu. O amor se esfriou de quase de todos. Amém? Então Deus falou que é o quê? É o princípio das dores. Então, se uma mulher está com o princípio das dores para ter o bebê,
4 meses que falta, ela já está sentindo as dores. Amém? Para chegar aquele dia, nós estamos sentindo as dores para o dia que está vindo, que é o dia de Jesus, 2300 anos. Deu para entender? Para finalizar, versículo 13. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. O que é, pastor? Estar firme até o fim será salvo. Firme é não cair, é não se deixar levar por nenhum pecado, por nenhuma transgressão. Continuar firme, independente de Jesus já ter voltado ou não, você será salvo, porque você morreu em santidade. Você não, irmão, não vai dar tempo para você tirar o brinquinho já depois de morto. Não vai dar tempo você tirar o batom depois de morto. Não vai dar tempo você jogar a pinguinha pro santo depois de morto, né? O senhor vai estar bebendo ali, aí é assim ou não é? Ainda vai aquela careta aí pro santo. Não vai ter mais tempo para isso. Não vai ter mais tempo para isso. Amém? Então nós temos que o quê? Nos corrigir, nos consertar, deixar o pecado, ganhar vida através da sua vida. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 3,3 que a mulher ganha o marido sem palavra. Que nós ganhamos os nossos familiares sem palavra, só pela nossa conduta, só pelo modo de nós vivermos, porque está próximo à vinda de Cristo. Todos compreenderam a palavra? Está encerrado e as palmas é do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu não falei que tinha uma data?